Pai querido, nós te entregamos agora esse tempo de palavra, esse tempo de mensagem e te pedimos, Pai, abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, Deus, para que realmente a Tua palavra possa penetrar os nossos corações e transformar, Deus, as nossas vidas. Usa o Egon também como instrumento, Deus, para falar aos nossos corações com aquilo que o Senhor já tem falado ao coração dele. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, para quem não cumprimentei, graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Fui solicitado para nominar o tema, para constar, para mandar pelo WhatsApp, para o pessoal saber qual é o tema do culto, da pregação. E eu achei o mais curto seria dizer fé radical. Só que não se deve entender mal, não tem nada a ver com performance religiosa, com ter uma grande estatura moral. Radical vem de raiz, e o que eu quero dizer é: a fé deve ter raízes profundas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É isso, fé radical nesse sentido, raízes profundas na pessoa de Cristo. Quando há mais de 50 anos atrás eu prestei meu colóquio, o exame oral para ser admitido como pastor, tinha 3 professores na banca, e um deles era pastor Brackemeyer, que também foi presidente da igreja. E a pergunta que caiu, uma delas foi: o que é o culto? Culto. E eu estava na cabeça, eu ia dizer, é festa. Mas eu fiquei um pouco na dúvida e ele respondeu: culto é festa. Então, confirmou o que eu pensava. Agora, se o culto é festa, festa de Deus com seu povo, então o culto é alegre. Alegria não é algo que a gente pode ordenar para a pessoa. Ou ela é espontânea ou não é alegria. Imagina uma menina de 8 anos, com cara amarrada, não está com algum problema no fígado aí, né? E a mãe diz: olha, deixa de lado essa birra, só fica pior. Dá para imaginar, né? Eu quero ler o texto bíblico que se encontra em Marcos capítulo 2, os versículos 18 em diante. Eu não sei, vai ser projetado? Eu tenho outra versão aqui, eu acho que eu tenho a nova linguagem de hoje. Não, bom, não tem problema, né? Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o têm consigo, mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova.
Nesse texto que nós ouvimos, se considera como algo bem natural que cristãos sejam pessoas alegres. Mas dá a impressão que às vezes esquecemos de avisar o rosto para que espelhe a nossa alegria. Infelizmente, muitas vezes em nossas comunidades vemos o contrário de alegria, porque parece que a boca não sabe sorrir, os olhos não brilham quando cantamos hinos de louvor, quando nos encontramos e conversamos uns com os outros. Quer me parecer que sobra crítica e falta gratidão. Não é de admirar que, na opinião de alguns, o culto deve ser sério, contido, dentro dos limites do convencional. Não pode, levantar na hora errada, não pode erguer as mãos. Eu sei que às vezes a gente se constrange porque só eu vou fazer isso agora, O que o pessoal vai estar pensando de mim aí? E claro, deve ser também algo que brota do coração, não pode ser artificial. Qual é a nossa postura? O que o nosso corpo fala quando cantamos hinos que exaltam a majestade do Senhor? Por exemplo, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Pensa, o que essas palavras dizem? Nós só cantamos ou refletimos sobre o que cantamos? Ou então, Rei soberano sobre céus e terra. Ou também, foi na cruz. Um hino como esse requer a maior reverência de nossa parte, e não preciso esperar que me convidem para levantar as mãos ou cantar em pé. Mas claro, eu sei, eu também às vezes me sinto um pouco constrangido, mas não deveria. Bom, deve ficar claro, o pastor não é animador de plateia, não é showman, e o culto também não é show de televisão. O culto é muito mais do que apenas entretenimento. No entanto, segundo Christian Schwarz, que estudou o que era importante para as pessoas no culto, ele disse: convém que o culto seja significativo. E significativo, ao meu ver, ele se torna quando a prédica fala ao coração, quando consola, quando edifica, ou também quando desafia. Hoje é para ser desafio. O culto é significativo quando os hinos expressam gratidão e louvor a Deus, mas também quando no culto sou bem recebido pelos outros, quando as pessoas expressam gratidão e alegria. Por ocasião do casamento de Caná, Jesus e seus discípulos estão entre as pessoas alegres. Em outros momentos, Jesus e seus discípulos se ocupam com os doentes e não tão alegres. Mesmo assim, Jesus diz: o tempo em que ele está com os discípulos é um tempo especial. É o tempo de festa de casamento, tempo de se alegrar. Jesus compara muitas vezes o reino de Deus com uma festa de casamento. E ali, ele mesmo, Jesus, é o noivo. Enquanto ele está presente, a gente vive um tempo especial, tempo de salvação, e por isso tempo de alegria. Quem é que vai jejuar numa festa de casamento? Ali a alegria é a rainha, a alegria é soberana. Porém, essa celebração, esse tempo de festejar, uma vez terá um fim, pois virá o tempo, diz Jesus, em que o noivo será tirado.
Os dias sem Cristo são dias de jejum. Contudo, sentir-se abandonado não significa que você esteja de fato abandonado. Na cruz, Jesus clama: meu Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Sentimento de abandono. Mas seu pai não o tinha abandonado de fato, tanto que o chamou de volta para a vida no domingo da Páscoa. Justamente a lembrança da Sexta-feira Santa coloca frente aos nossos olhos o que Deus em Cristo fez por nós ao se entregar por nós. E isso é motivo de grande alegria, pois a salvação não é mais pelos méritos e pela performance religiosa, não é mais pelo cumprimento de leis e mandamentos que pesavam sobre os ombros. Basta a fé que recebe a Jesus e confia em sua obra como suficiente por todos nós. E a condenação é pela rejeição de Jesus. Por isso aquele jovem rico se retirou triste, pois apesar de, no seu entender, estar cumprindo todos os mandamentos, não quis largar a riqueza e seguir a Jesus. Enquanto isso, aquele homem que vendeu tudo para conseguir comprar o terreno onde estava o tesouro, estava explodindo de alegria. Jesus não deu uma melhorada, uma polida na velha religião. Com Jesus se inicia algo totalmente novo. Agora os pecados não requerem mais o sacrifício de animais. Em lugar do altar, isso aprendi do Martin, em lugar do altar sobre o qual se sacrificavam novilhos, está agora a mesa da Santa Ceia, que representa a nova aliança no sangue de Jesus. Não vivemos mais em função dos 10 mandamentos, não vivemos mais em função da obrigação de estar no culto, de ser uma pessoa correta e acrescentar uma pitada de Jesus, como se isso fosse tudo o que Deus espera de nós. Não, Jesus é o vinho novo, Jesus é a roupa nova. Agora participo do culto não para cumprir um dever, mas porque é profundamente significativo para mim. Contribuo para a comunidade, porque Jesus pagou um preço muito incomparavelmente maior para me resgatar da morte eterna. Procuro cumprir os mandamentos por amor e gratidão ao Senhor que deu sua vida por mim, e não porque é mandamento. Crer em Jesus e ao mesmo tempo achar que cumprir os 10 mandamentos, ser moralmente correto, cumprir seus deveres religiosos, vai ajudar para ser salvo ou entrar no reino de Deus, é colocar vinho novo em vasilhame velho. Vai arrebentar e derramar o vinho. Ou é como costurar remendo novo em pano velho. Vai rasgar. Se você tenta juntar um pouco de Jesus e um pouco de performance religiosas para se garantir, aí põe tudo a perder. Tem uma palavra que me chamou muita atenção há umas semanas atrás, de alguém chamado Abraham Heschel. Eu nunca li nada a respeito dele, nem sei onde é que achei essa afirmação dele. Mas ele disse, eu acho que com muita propriedade, ele diz: Jesus não tem importância nenhuma. Opa, como é que é? Jesus não tem importância nenhuma
a menos que seja de suprema importância. A menos que ele seja de suprema importância. Jesus não quer uma reforma ou melhora moral de ninguém. O que ele espera de nós é que sejamos uma nova pessoa. O apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Quando a pessoa está sempre preocupada com sua performance espiritual, ela não pode se alegrar. Porque estará sempre em dúvida: será que eu já fiz o suficiente? Nunca vai saber. E não vai poder se alegrar. E também vai estar sobrecarregada, tentando cumprir deveres religiosos. E preocupada consigo mesma. Enquanto isso, Jesus convida: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. O meu jugo é leve. O vinho novo que Jesus nos oferece requer transformação interior, que se reflete para fora, especialmente no amor e na alegria. No amor que serve, na alegria que se expressa no corpo todo. Nós ouvimos a saudação que a Kathleen fez, de Isaías 49:3, o Senhor disse a Israel: você é meu servo, e por meio de você serei glorificado ou engrandecido. Não dá para glorificar, não dá para engrandecer a Deus com cara de chucrute, ou com cara de paisagem. Por isso, avise o seu rosto, deixe a alegria chegar aos seus olhos, permita que falem do esplendor e da glória e da grandeza do Senhor. Eu gosto quando o Jackson prega, ele sempre está sorrindo, né? Eu não tenho esse dom, mas eu acho que a gente deveria expressar mais alegria. Um grande homem que lutou pela independência da Índia, Mahatma Gandhi, ele disse: eu acredito em Jesus Cristo, mas tenho dificuldade com os cristãos porque eles deveriam expressar mais alegria. Ser coerentes com sua fé. Agora, de nada adianta dizer, como eu disse, você deve ou você tem que se alegrar. A pessoa simplesmente não consegue. É preciso viver como alguém amado para poder amar, disse alguém. É preciso viver como alguém que conhece a alegria de ter se decidido radicalmente por Cristo, para poder se alegrar em toda e qualquer circunstância. Não significa que a boca sempre vai estar sorrindo e os olhos sempre vão estar brilhando. O novo tempo que teve início com Jesus não é de uma alegria ininterrupta. Haverá tempos de jejum, como ele diz aqui, pois os seguidores de Jesus passarão por tempos de necessidade e doença, talvez de depressão. Não faltarão privações, não faltarão tentações. E pessoas próximas vão partir antes de nós para a eternidade. Poucos dias faleceu o irmão do Johnny. Isso faz parte. Também haverá perseguição e desprezo pela nossa fé. A igreja também se mostrará como organização humana, cheia de falhas, causadora de decepções. E debaixo de tudo isso nós sofremos. Mesmo assim, por meio e com Jesus, algo radicalmente novo teve início.
Voltando ao culto. Como podemos celebrar nosso culto para que seja um culto significativo para todos? Certamente convém que celebremos com reverência. Nem por isso o culto precisa ser engessado. E para o cristão maduro, também deve ficar claro que o culto não precisa, em primeiro lugar, agradar a mim, mas a Deus. Não venho ao culto para me sentir bem, venho para servir, venho para adorar. Se às vezes estamos frustrados, e isso também pode ser um sinal de jejum que nos é imposto, e que sofremos muitas coisas e muitas vezes ficamos sem saber o que fazer, então isso faz parte desse momento. Por fim, uma coisa consola: o noivo só foi retirado dos discípulos por um período, por um tempo. Ele agora não está visivelmente entre nós, mas a história iniciada por ele caminha para um bom fim. Também para isso a Bíblia usa a figura do casamento. No final dos dias, Jesus, o noivo, vem. Por isso podemos nos alegrar, mesmo que aqui ainda temos que suportar cargas. No final do livro de Apocalipse, capítulo 22, 17, somos convidados a orar para que Jesus volte, venha. Ali diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Veja, a água da vida é de graça. Portanto, permita-se ser uma pessoa sem a preocupação com a performance religiosa. Permita-se ser uma pessoa de coração leve e alegre. E não esqueça de avisar seus olhos, que reflitam um pouco da glória e do esplendor do Senhor que habita em você. Amém.